todos bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hoppe e hoje estamos dando continuidade ao nosso programa Para que serve a Sociologia. No programa de hoje, temos a presença do professor Luiz Fernando Correia da Silva, falando sobre o mundo do trabalho. Um bom programa a todos. Olá, temos o prazer de falar hoje com o professor Luiz Fernando Correia da Silva, doutor em Sociologia pela URGS, diretor do Campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul. Luiz Fernando é autor de vários livros, artigos sobre o mundo do trabalho e que eu gostaria de destacar, Mercado de Trabalho em Movimento, editado pela Circula. Luiz Fernando, o tema é contigo, o mundo do trabalho, um assunto que interessa a todos, os que trabalham, os que querem trabalhar e os que não podem trabalhar. Até mais. Olá, tudo bem? O trabalho é um dos aspectos estruturantes das sociedades ao longo da história e, na modernidade, ele acaba assumindo uma relação intrínseca como emprego. Então, é importante destacar que o próprio surgimento da sociologia, a partir dos seus autores clássicos, tem no trabalho um aspecto determinante da explicação sociológica. Autores como Durkheim, Marx e Weber vão se debruçar sobre a temática do trabalho para compreender as sociedades modernas e, fundamentalmente, compreender também como essas sociedades se diferenciam das dinâmicas sociais anteriores. É importante sempre também destacar que o trabalho ele vai ser pensado dentro da sociologia como um aspecto que permite a integração social, por um lado, porque as sociedades modernas elas acabam estabelecendo uma forte divisão técnica do trabalho a partir do surgimento de diversos grupos ocupacionais, mas também na sociologia vai se ter um interesse muito particular e muito especial pelos conflitos que surgem a partir da posição que os indivíduos e os grupos sociais possuem no mercado do trabalho, na divisão social do trabalho. Então, é muito importante sempre esclarecer que o trabalho ele é um dos aspectos estruturantes, não apenas das sociedades e das sociedades modernas, portanto, mas também estruturante do próprio pensamento sociológico, como atividade produtiva na qual se imagina os indivíduos devem estar inseridos, produzindo ao mesmo tempo a sua subsistência, mas também contribuindo para a reprodução da sociedade como um todo. No âmbito da sociologia, muito relevante se destacar que a sociologia do trabalho como uma sub-área autônoma ela vai surgir por volta da década de 50 no Brasil, principalmente a partir do estudo do emprego industrial e do processo de urbanização no Brasil. Quando o Brasil ele passa a se transformar, então, numa sociedade eminentemente urbana ou predominantemente urbana, se passa a ter também toda uma preocupação com relação às condições de vida e de trabalho das populações que se deslocam do campo para as grandes cidades. A partir, principalmente, da década de 70, mas também ao longo da década de 80 e da década de 90, a sociologia ela vai se interessar também por aquilo que ficou conhecido como reestruturação produtiva, que diz respeito principalmente às modificações no âmbito da produção, mas também à introdução de novas tecnologias no processo de trabalho. Então, esse processo de reestruturação produtiva acabou acarretando muito significativamente na redução do emprego em determinados setores, mas também no fechamento de postos de trabalho, principalmente nas indústrias, mas acabou também possibilitando o surgimento de novas ocupações, principalmente no setor de serviços, ocupações essas relacionadas às novas tecnologias da informação. É importante destacar também que no âmbito do pensamento sociológico existem matrizes mais pessimistas com relação a essas transformações, mas também matrizes mais otimistas.
Então, do ponto de vista dessas matrizes mais pessimistas, existe um trabalho que é bastante importante, que se chama Trabalho Capital Monopolista, que foi publicado por um sociólogo estadunidense chamado Harry Braverman, que foi bastante importante, então, no sentido de consolidar uma tese que correlaciona desenvolvimento capitalista e degradação do trabalho. Então, essa tese pessimista, ela teve um amplo impacto na sociologia do trabalho brasileira e acabou sendo apropriada principalmente nos estudos que envolveram, depois, mais tarde, no Brasil, esse processo de reestruturação produtiva. Por outro lado, outras perspectivas mais otimistas, que dizem respeito à introdução das novas tecnologias no processo produtivo, como, por exemplo, a obra A Sociedade em Rede, do sociólogo espanhol Manuel Castells, vai advogar, então, que essas novas tecnologias elas possibilitariam o surgimento de novas ocupações intensivas em tecnologia e que ofereceriam melhor qualidade no emprego aos trabalhadores. Importante também destacar que essa tese da sociedade da informação ela vai partir da premissa de que as atividades mais repetitivas e mais rotineiras elas tenderiam, então, a serem informatizadas, a serem automatizadas, liberando os trabalhadores para realizar atividades mais edificantes, atividades que envolvem maior grau de conhecimento, que envolvem uma formação humana mais ampliada, o que, contemporaneamente, acaba sofrendo já críticas, né? Tendo em vista que é possível observar hoje uma grande polarização nas sociedades contemporâneas entre trabalhadores desempregados ou ocupados em empregos de baixa qualidade, empregos normalmente de rotina, e trabalhadores que acabam ocupando o topo da estrutura do emprego, da estrutura ocupacional. Também é importante destacar que, atualmente, está em disputa o próprio significado do trabalho na existência humana, ou para a formação de uma subjetividade do trabalhador. Alguns vão argumentar que o trabalho ele já não seria mais esse espaço de formação de uma identidade social ou de promoção que teria como uma das suas principais atribuições promover a mudança social. Alguns vão argumentar que outras esferas de sociabilidade, que não aquelas relativas ao trabalho, elas seriam mais produtoras de identidade. Então, marcadores sociais como gênero, como raça, como pertencimento a um determinado território seriam mais determinantes na formação das identidades coletivas, em detrimento do trabalho, da posição que os indivíduos ocupam no processo produtivo. Entretanto, sempre é muito importante destacar que o trabalho ele segue ou permanece sendo um aspecto decisivo de sociabilidade, tendo em vista que a maior parte da população depende dele, né, para lograr sua subsistência, e ele também segue sendo um espaço de afirmação das identidades. Os indivíduos, em grande parte, acabam se reconhecendo com a atividade que realizam, e isso permite também que os indivíduos eles possam ser analisados a partir dessas posições, a partir de classes sociais específicas que reforçam determinados estigmas, por um lado, né, que reproduzem desigualdades e que, de certo modo, acabam contribuindo, inclusive, para a própria explicação sociológica. Nesse sentido, então, uma sociologia do trabalho ela tem por objetivo justamente identificar de que modo o trabalho ele acaba contribuindo, seja para a inserção econômica dos indivíduos na sociedade, reforçando determinadas desigualdades, mas também produzindo significados e, portanto, conformando identidades, né, relativas a uma posição que o indivíduo ocupa na sociedade, mas, por outro lado, também o trabalho acaba se transformando num grande elemento de diferenciação social. Uma sociologia que se preocupa com o trabalho, então, ela tem por objetivo justamente compreender de que modo a sociedade se organiza considerando o trabalho como um de seus aspectos estruturantes.
No próximo programa, contaremos com a presença da professora Rochelle Facchineto, que falará sobre o tema gênero e violência. Até mais. Bom, espero que vocês tenham gostado deste nosso programa, para que serve a sociologia. Esse é o segundo programa dessa nossa série. No próximo programa, teremos a presença da professora Rochelle. Aproveito para pedir para que vocês se inscrevam no canal para acompanhar tudo que acontece por aqui na Circula. Até mais!